Fred Francisco começando mais uma videoaula para o curso de temas filhos WordPress. E nesta videoaula a gente vai começar a fazer a configuração do tema filho. Estou aqui na tela de temas, do dashboard do WordPress. A gente tem uma relação de temas. Ativo está o 2017 e eu escolhi um tema pai para a gente poder trabalhar, construir o nosso tema filho. O tema pai escolhido foi o tema Dan. Eu vou ativá-lo e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse tema. A gente pode ver que ele é um tema simples, visualmente. Está aqui uma cor cinza clara e um topo cinza escuro. Ele não tem conteúdo, Todos os temas quando você instala, se você não colocou conteúdo no WordPress, então praticamente não aparece nada, só tem um conteúdo aqui, o Olá Mundo, que é padrão do WordPress. O site em questão que a gente vai construir através do tema filho, ele se chama WPAL, seria um site com conteúdo sobre o WordPress. E a partir do tema Dan, a gente vai construir o tema filho para a gente desenvolver esse site. Bom, voltando aqui à área de temas, conforme a gente for construindo a configuração, a gente vai obter informações sobre os passos que a gente está construindo aqui nessa tela. Até que chegar o momento que a gente vai ter oficialmente como ativar o tema filho do WordPress, o tema filho referente ao tema Dan. O que precisa para a gente construir um tema filho? A gente precisa ao menos de 3 coisas. Uma pasta e 2 arquivos. Um arquivo de estilos, um arquivo CSS e um arquivo PHP chamado functions.php. A pasta que a gente vai construir, ela deve conter o nome do tema que você está construindo. No caso, a gente vai colocar o nome WPAL. O arquivo CSS ele deve ter o nome style.css e ele vai ficar dentro dessa pasta, a pasta com o nome do tema. E lá teremos também um arquivo functions que é responsável pelas funções desse tema. Ao menos nós temos que ter esses 2 arquivos e essa pasta. A pasta fica localizada junto com as outras pastas de temas encontradas na sua instalação. Então vamos para a primeira etapa. Vamos até o local onde está essa pasta. Eu vou vir aqui no meu servidor. Eu estou utilizando esse programa que ele possibilita que a gente construa sites WordPress instalados de forma mais rápida, que é o Local by Flywheel. E aqui ele indica o local onde está instalado, o meu servidor. Então eu vou clicar aqui. E vou até a instalação de WordPress para ir até a seção de temas, aqui na pasta Themes. E aqui eu vou começar o processo de configuração construindo a pasta do tema. Então eu venho de novo, pasta, e eu digito WPAL. Começa com um minúsculo o nome, certo? Bom, agora vamos até nossa dashboard dos temas do WordPress e vamos dar uma olhada se teve alguma modificação. Vamos dar um refresh. Bom, por enquanto, a única coisa que apareceu para a gente está aqui no item temas indisponíveis, ou seja, aqui a gente consegue encontrar o nome WPAL. Ele está falando que esse tema está incompleto. O que está faltando? Ele indica para a gente uma folha de estilo. Pelo menos o mínimo mesmo que tem que ter é uma folha de estilos. Mas, e o arquivo functions? O functions vai servir para enfileirar outras folhas de estilos e também a folha de estilo do tema pai. Então, de certa forma, o arquivo functions também é obrigatório, mas o mínimo mesmo é que tem que ter uma folha de estilo. Então, a gente vai precisar construir uma folha de estilo e salvar dentro da pasta onde está este tema. Então, vamos para o nosso editor de códigos. Eu estou usando o Sublime Text. Você pode usar o que você bem entender. E eu vou construir um arquivo que é style.css. E aqui eu vou salvar dentro da pasta WPAL, que é a pasta do nosso tema. Salvar. Bom,
Uma coisa que a recomendação do WordPress, a documentação indica, é que não basta você construir somente o arquivo CSS. O arquivo style ele tem que avisar ao WordPress que existe esse tema. Ele precisa colocar uma descrição que esse tema existe, como esse tema é, as características, o nome. Então tem uma configuração básica que a gente tem que fazer. E para isso vamos até a documentação do WordPress para dar uma olhada. Eu estou aqui com o endereço de documentação do WordPress, eu vou deixar o link no nosso portal. É uma documentação sobre temas filhos. Ele indica mais ou menos o processo que você tem que seguir. E o preenchimento básico que a gente tem que fazer para identificar que existe um tema é esse cabeçalho aqui, ó, comentado. Eu vou copiá-lo. Vamos mandar lá para o nosso Sublime, para o seu editor. E a gente vai colar aqui. Tá. Aqui ele está descrevendo sobre um tema, né, chamado 2015 Child. Ou seja, seria o tema filho do 2015. O que a gente vai fazer? A gente vai preencher os dados, substituir esses dados que estão aqui pelos dados do nosso novo tema. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o nome do tema, que é WPA. A maioria dos itens aqui não são obrigatórios. Você não precisa ficar esquentando a cabeça agora com isso. Qual é a URL do tema? Não tem nem, praticamente, a gente nem tem, né, o endereço do site. Mas aqui no tema URI, você vai colocar o URL do site. No caso aqui, vou colocar fictício mesmo. Eu vou colocar www.wpal.com.br. Vamos colocar uma descrição do tema. Como ele é um filho de Dan, né, do tema PyDan, eu vou colocar que aqui é um Dan Child Theme. O autor sou eu. Não vou colocar esse autor URI, eu não vou colocar. Não é necessário. Agora o item que não pode faltar de forma alguma é esse próximo, é o mais importante. Ele identifica o tema Py e com ele vai ser possível a gente herdar as características do tema Py que é importante para a gente. Então a gente tem que manter, a gente tem que colocar o nome do tema Py. O tema Py ele tem que colocar conforme está identificado lá na pasta. Vamos até lá para ver. Na pasta dos temas. Ou seja, da forma que está aqui, ó. Dan escrito em minúsculo. Nenhum caractere diferente. Se você escrever de outra forma, vai dar erro. Ou seja, tem que ser exatamente como está na identificação da pasta do template que você escolheu. Então vamos retornar até lá e vamos digitar aqui, no lugar desse aqui, Dan. A versão pode ser essa mesmo, 1.00, porque é a primeira, e esses outros itens aqui, ó, de licença, de tags, não são obrigatórios. Então vamos eliminá-los. Muito bem, feito isso, vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer. Então vamos para o dashboard de temas do WordPress. Aqui vamos dar um refresh. E apareceu aqui, ó, o tema aqui. WPAL, logicamente que a gente não tem aqui uma capinha chamada screenshot, a gente vai colocar em outra videoaula, a gente vai mostrar, não precisa mostrar agora. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ativar esse tema. Ou seja, ele vai ativando, a gente está substituindo o tema pai pelo tema filho. Praticamente já existe um tema filho. Então vamos aqui, dar um refresh, ou seja, agora nós vamos substituir visualmente o tema pai pelo filho. Olha só que coisa! Não se assuste quando acontecer isso, é normal. Por quê? Tá todo quebrado porque a gente substituiu e não está utilizando o CSS do tema pai. Não tem CSS nenhum, porque no nosso arquivo CSS está vazio. E como a gente tem que herdar algumas características do tema pai, a coisa que a gente tem que fazer agora é puxar para o nosso tema o arquivo CSS do pai, do Dan, certo? Do tema Dan. E qual é esse processo? Vamos voltar para o Sublime Text.
Existem dois processos que você vai encontrar pela internet. Um antigo, que não é recomendado, mas vocês podem se confundir um momento aí e acabar implementando. E o moderno. O antigo, a gente usa essa função chamada import e a gente coloca a URL do tema pai, certo? Da localização do tema pai. Então a gente coloca aqui, a gente vai relativo a Dan, então a gente vai colocar o estilo de Dan. Então Dan style.css. Só que essa forma não é adequada. Ela faz muita requisição ao servidor. A documentação WordPress ele recomenda um outro tipo para chamar a folha de estilo para o cabeçalho do HTML, lá entre as tags de abertura head e fechamento. Então existe outra forma. Mas, por curiosidade, vamos dar um refresh aqui para ver se dá certo. Do jeito que está aqui. Olha lá, deu certo. Ok, beleza? Mas não é a forma correta. Então a gente vai fazer da forma adequada conforme as recomendações do WordPress. Então vamos lá para o Sublime. Vamos eliminar essa linha e vamos fazer da forma correta. Qual é a forma correta? Através do arquivo functions. A gente tem que criar uma função responsável por colocar em fila o arquivo CSS do tema pai. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo arquivo e vamos chamar de functions.php. Vamos salvá-lo exatamente na pasta do tema, que é o WPAL. Vamos salvar aqui. E vamos consultar a documentação novamente. Mais abaixo, ele explica como a gente deve proceder. A gente tem que copiar e colar esse código aqui, ó. Não se assustem com o código pelo fato de ele ser PHP. Você não precisa tentar entender isso agora. Só saiba que com isso a gente vai conseguir colocar de forma correta, né, o nosso CSS dentro do tema filho. Certo? Ele tem uma ação aqui, só para falar por cima mais ou menos, certo? Onde ele tem um gancho específico, que eu vou falar sobre gancho isso em uma videoaula sobre o arquivo functions.php, eu vou falar mais à frente. Ele tem o nome da função, certo? Aqui o nome da função que está dentro desse campo, ele está chamando a função com o mesmo nome, aqui, ó. E aí tem uma linha que é responsável por uma função específica do WordPress que insere dentro do HTML o arquivo style.css. Então, basta que a gente salve isso e vamos dar até o nosso site, vamos dar um refresh, não vai acontecer nada de novo, né? A única coisa diferente aqui é que a gente vai observar no código fonte, vamos dar uma observada no código fonte da página e ver como é que inseriu, né, o CSS. Então aqui no começo aqui, ó, na tag link, tem várias tag links aqui com vários CSS, alguns são relativos ao próprio WordPress mesmo. A gente tem aqui, ó, nesta linha, a linha 34, o tema, né, o endereço, né, do tema WPAL, o caminho, né, e a folha de estilo aqui, style.css. Acima, aqui, nós temos o tema pai, ó, ou seja, ele que foi inserido através do functions. Anteriormente, o nosso site estava quebrado porque a gente não tinha ele. Agora, com esse código que a gente copiou dentro do arquivo functions.php, a gente trouxe o estilo do tema pai, que ele vai ser confrontado com os estilos que nós vamos colocar no tema filho. Tudo que a gente colocar no tema filho, que vem aqui, a prioridade, que como ele vem por último, ele terá prioridade, tudo de estilo que a gente colocar, ele vai passar por cima do tema pai. Certo? Então, praticamente, a gente construiu a configuração do tema. É basicamente isso que a gente tem que fazer.
Mas vamos ver como fazer uma pequena estilização para ver como a coisa funciona. Então, o que eu vou fazer? Vamos aqui no nosso site, vamos pegar esse título Olá Mundo e vamos inspecioná-lo com as ferramentas de desenvolvedores aqui estou usando o Mozilla. Aqui ele está usando como padrão de cor a cor do elemento pi, do caso de H2, desse item aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mudar isso e vou colocar uma cor vermelha. Aí, ó, ele colocou uma cor vermelha pelo inspetor, beleza. Mas o que a gente tem que fazer então para mudar nosso CSS? A gente pode aqui, ó, eu vou copiar esse trechinho. Vamos até o Sublime. Vamos nos estilos. Vamos colar aqui. Eu não preciso do text decoration. No intuito é só mudar a cor red, né? Só isso que interessa, porque não precisa ficar copiando código que já existe, que já está no tema Py. Eu salvo. E vamos lá no nosso navegador. Como se eu não tivesse alterado nada lá no nosso CSS, assim que eu desse refresh aqui, ia voltar tudo normal. Ou seja, o Olá Mundo ia voltar para a cor padrão dele. Mas como eu alterei alguma coisa, então, na prática, tem que continuar tudo como está. Ou seja, com título vermelho. Vamos conferir? E foi isso que aconteceu. Certo? Modificamos o tema filho. Colocamos uma modificação do item do tema pai no tema filho. Aí você fala, será que é isso mesmo? Isso confere? Sim, vamos lá para o tema pai, vamos reativá-lo e nós veremos que com ele continua a mesma coisa, não muda nada. Então, ativei o tema pai. Certo? Vamos aqui. E vamos dar um refresh. E a gente vai ver que assumiu o tema pai. Então, o tema filho assumiu o tema pai e volta ao normal. Ou seja, a alteração que você fez no tema filho não modifica o tema pai. O tema pai continua da mesma forma. Se você precisar reativar o tema pai por algum motivo, basta você ativar lá que as características deles de CSS estarão da mesma forma. Então, basicamente é isso que eu queria para mostrar para você. É assim que você deve proceder para você configurar um tema filho, certo? Peço que você faça um teste, aí, faça uma instalação local e tente escolher um tema e fazer pequenas modificações. Siga esse tutorial, faça pequenas modificações que você vai entender como funciona. E é isso aí. Então a gente se vê até a próxima videoaula.